começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre o processo legislativo. O artigo 5º determina que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. Diz ainda que a lei não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e aquilo que já tiver sido definitivamente julgado, e que ninguém pode ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E para falar sobre o processo pelo qual um projeto passa até virar lei, nós temos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o Procurador Federal André Lopes. Mestre em Direito Constitucional, ele é professor da matéria. Seja bem-vindo, doutor André. Obrigado. Eu gostaria que o senhor começasse explicando para nós o que é o processo legislativo e de que forma que ele faz referência aos incisos do artigo 5º. O processo legislativo, ele acaba representando um instrumento de materialização das conquistas democráticas que nós tivemos com a Constituição de 1988. Viabiliza as políticas públicas governamentais a partir de uma atividade que envolve o Congresso Nacional, envolve o próprio Poder Executivo e envolve outros participantes que são legitimados à proposição de normas, de projetos, de propostas que vão concretizar, viabilizar essas conquistas. Então, existe uma íntima conexão entre as regras que disciplinam o processo legislativo brasileiro com aquelas regras que estão ali estabelecidas no artigo 5º, que tratam dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então, como você me indagou, o processo legislativo representa um conjunto de regras, de normas constitucionais, legais e regimentais que acabam viabilizando essas conquistas democráticas. E também está aqui conosco Marcos Sante, consultor legislativo do Senado Federal e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal. Ele é mestre em História Política pela Universidade de Brasília. Seja bem-vindo, doutor Marcos. Existem vários tipos de processo legislativo ou o rito é sempre o mesmo? Para cada tipo de norma que será gerada, há um rito diferenciado. Isso já com base no texto constitucional. Mas, além disso, as normas internas de cada casa, Câmara e Senado, prevêem também subespécies de ritos. A grosso modo, porém, a gente deve entender que, basicamente, o sistema legislativo brasileiro, ele se baseia, ele se orienta por duas diretrizes. Primeiro, que nós temos um sistema bicameral, ou seja, excetuando as resoluções de cada casa, todas as demais normas precisam ser geradas a partir de tramitação separadamente ou de votações separadamente, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal ou vice-versa. Ou seja, cada casa fará o seu trabalho independentemente da outra. E dentro de cada casa também é uma peculiaridade o rito de que cada matéria tramite primeiro em comissões temáticas específicas para exame das matérias e depois no plenário, podendo, entretanto, é uma inovação da Constituição de 88, podendo o processo se esgotar nas comissões. Ou seja, determinadas matérias que não tenham tanta controvérsia, não tenham tanta polêmica e contra as quais não haja recurso da decisão por 1/10 dos membros da Câmara ou do Senado Federal, então essas matérias não precisam ir ao plenário. São várias as peculiaridades de cada rito em função dessa matriz de regras iniciais. E para uma lei nacional entrar em vigor, ela passa por um longo caminho. É analisada por comissões específicas e tem que ser aprovada tanto pela Câmara quanto pelo Senado antes de ser enviada para a Presidência da República. É o chamado processo legislativo. É ali que tudo começa. As leis que fazem toda a diferença no dia a dia das pessoas, na maioria das vezes, são criadas por deputados e senadores. Além deles, o presidente da República e o cidadão também podem fazer parte dessa iniciativa. Com o projeto em mãos, as comissões começam a trabalhar. A mesa recebe o projeto e faz uma análise para verificar quais comissões deverão dar parecer sobre esse determinado projeto, inclusive para ver se é o caso
de criar uma comissão especial dentro das regras de cada regimento. Só na Câmara existem 20 comissões permanentes, já no Senado são 11, cada uma responsável por um tema específico. Por isso, as comissões também podem alterar um projeto de lei. E não basta apenas a aprovação de uma casa. Se o projeto de lei nasce na Câmara dos Deputados, ele passa pela aprovação no Senado também. E quando o assunto é muito polêmico, ainda pode ir para votação em plenário. Um exemplo é a Lei da Ficha Limpa, que foi analisada por diversas comissões, sofreu alterações, foi votada em plenário e só aí seguiu para a sanção presidencial. A comissão pode modificar a proposta que veio do relator. Então, também é comum isso acontecer. O relator vem lá com a proposta dele, ele quer aprovar ou quer rejeitar, ele quer emendar, ele não quer emendar, e o plenário da comissão, na discussão, acaba modificando, porque o que sai no final da comissão é um parecer da comissão, é um produto coletivo, né, de análise coletiva. Além de analisar, alterar, aprovar e vetar os projetos de lei, algumas comissões têm a missão de fiscalizar os atos públicos. É outra grande atribuição do Congresso. O Congresso legisla e o Congresso fiscaliza. Essa fiscalização, ela pode ser feita por qualquer comissão da Câmara ou do Senado dentro da sua área. Doutor André, o entrevistado falou aí que o Congresso também fiscaliza. Mas de quem é que fiscaliza o processo legislativo? A fiscalização que é feita do próprio Congresso, do próprio processo legislativo, é algo que é franqueado à própria sociedade. Não obstante a apreciação que deve ser feita pela sociedade, fiscalizar, cobrar, exigir tramitações regulares, cobrar inclusive a concretização das políticas públicas que materializem suas garantias constitucionais, há também o Poder Judiciário, que pode ser um instrumento de grande valia para fazer com que o processo legislativo aconteça, se desenvolva de modo regular, ou seja corrigido no momento em que ele acontece de uma forma irregular, quando ele padeça de algum vício de inconstitucionalidade. Por isso nós temos instrumentos de controle de constitucionalidade, instrumentos que podem movimentar o próprio Poder Judiciário para avaliar a tramitação regular de um projeto de lei. O Supremo Tribunal Federal acaba sendo, inclusive, instância, fórum competente para avaliar questões relativas à tramitação do processo legislativo. É possível que parlamentares impetrem mandado de segurança com a finalidade de assegurar a garantia de participação de um processo legislativo regular, rígido, não é? Além do que, também a própria arguição a posteriori feita pelo próprio cidadão, a fim de assegurar direitos fundamentais, garantias fundamentais, apontando exatamente equívocos no que se refere à tramitação processual legislativa. E o que caracteriza um desrespeito ao processo legislativo, doutor Marcos? Quando da produção de uma lei, é sempre confrontado esse texto legal com o conteúdo da Constituição, para ver se não há dissonância. É chamado controle de constitucionalidade material, ou seja, o conteúdo material no sentido do conteúdo da lei. Agora, é possível que, durante a tramitação e a produção de uma determinada norma jurídica, haja o descumprimento de regras formais. Entretanto, muitas vezes, você aprova textos entendendo que aquele texto é uma mera emenda de redação, que uma casa não alterou o conteúdo da outra. Outra questão que tem sido muito frequente no questionamento do cumprimento das regras constitucionais é que, em decorrência da tramitação de medidas provisórias, que tem sido um grande transtorno para o Congresso Nacional, bloqueando pauta, obstruindo propriamente as demais matérias do Legislativo. Então, tem sido comum as casas legislativas simplificarem esses ritos, realizando, por exemplo, as sessões que deveriam ser em dias subsequentes, todas no mesmo dia. São formas que o Legislativo, ao interpretar seu regimento, os regimentos das suas casas, tem adotado para fugir a esse sobrestamento das medidas provisórias e que muitas vezes geram o questionamento por parte de instituições, por parte de advogados, da
de ter havido ou não o devido processo legislativo, ou seja, o cumprimento do devido processo legislativo, porque muitas vezes a gente tem, assim, interpretações no limite do que pode e do que não pode ser elaborado dentro de uma casa legislativa. Doutor André, e o que acontece se houver um questionamento? A tramitação para? Se for uma discussão judicial, o Supremo Tribunal Federal tem os instrumentos de análise judicial da questão e uma possibilidade é o Supremo Tribunal Federal decidir pela nulidade da tramitação na forma como se desenvolveu, a lei, se ela já existe, declarar a sua inconstitucionalidade e os efeitos naturais decorrentes aí da própria decisão judicial, né? Liminarmente, inclusive, declarar a inaptidão da lei à produção de efeitos jurídicos, né? Em geral, os questionamentos sobre o cumprimento ou não dos ritos formais ocorrem a posteriori. Por quê? Porque durante a tramitação de uma matéria legislativa, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica, é que nesse momento de tramitação, única e exclusivamente, o parlamentar é que possui o direito de questionar o rito. Então, isso é muito mais raro de ocorrer. Agora, transcorrido todo o processo, editada uma norma jurídica, aí a sociedade, por meio de seus representantes, por meio de ações diretas de inconstitucionalidade ou do controle de constitucionalidade difuso, podem, então, arguir a inconstitucionalidade de uma determinada norma também com base no descumprimento dos ritos. Só para a gente encerrar a discussão desse bloco, o trabalho das comissões, como é que ele acontece? Todo projeto tem que passar, por exemplo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Orçamento e Finanças? A Câmara dos Deputados, como possui um número muito maior de parlamentares, são 513, ela estabelece a necessidade de que toda a matéria passe pela Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, e também tem a análise de aspectos orçamentários e financeiros. Já o Senado Federal, na virada da Constituição de 88, ele aboliu esse sistema. É possível, no Senado Federal, que uma matéria seja apreciada sem passar pela Comissão de Constituição e Justiça ou pela Comissão de Assuntos Econômicos. Por quê? Porque são só 81 parlamentares, a dificuldade, digamos assim, de aprovação em várias comissões dificultaria o andamento das matérias. E como se adotou na Constituição de 88 o poder terminativo das comissões, quando uma matéria vai a uma comissão, sem passar pela Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, a comissão de mérito, então, recebe essa incumbência. E no próximo bloco você vai saber mais sobre o processo legislativo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são Marcos Sante, consultor legislativo do Senado, e o procurador federal André Lopes. No programa de hoje estamos falando sobre processo legislativo. As leis se dividem em federais, estaduais e municipais, de acordo com o interesse e a abrangência do tema. A Constituição determina ainda que, em alguns casos, a União, os estados e o Distrito Federal podem legislar concorrentemente. Doutor André, de que forma que isso pode acontecer? A Constituição reservou, em grande medida, a maioria dos temas, sobretudo aqueles temas de interesse predominantemente nacional, à União, deixando para os municípios temas eminentemente locais, interesses mais comunitários. Os estados assumiram uma competência reservada, uma competência deduzida a partir da conclusão da competência da União e também da competência dos municípios. E o Distrito Federal acumula competências que são dos estados e também dos municípios. No caso da competência concorrente, nós estaríamos diante de assuntos que são do interesse comum, interesses que devem ser tratados por todos os entes da federação, como, por exemplo, questões ligadas ao orçamento, direito econômico, direito tributário, direito penitenciário, direito urbanístico, né? E, naturalmente, esse condomínio legislativo, a doutrina usa essa expressão, vai ter que fazer uma reserva de atuação para cada ente. Então, a União fica com temas gerais e os Estados-membros legislam a respeito de questões específicas.
Doutor Marcos, e se houver uma lei estadual e for feita uma federal sobre o mesmo tema? Como é que fica? Como é a hierarquia entre as leis? Se nós analisarmos as competências municipais, código de posturas municipais, obras públicas numa determinada cidade, o que vale ali é a regra do município, a lei do município. Se a União, por exemplo, quiser legislar sobre competências que o município detém, não é a lei local que será inconstitucional, mas sim a lei federal. Então, essa distribuição de competências é muito clara na Constituição Federal, embora, eventualmente, hajam áreas de aproximação em que um ou outro ente invade e acaba dispondo além do que poderia, né? E aí cabe um questionamento na Justiça, doutor André? Na verdade, esse é o fundamento do próprio controle de constitucionalidade, que pode ser feito tanto de forma difusa como de forma concentrada, né, onde a lei é analisada abstratamente. Como o Marcos bem disse, existem campos reservados para cada ente da federação. E esses campos são reservados pela Constituição. A observância desses campos acaba sendo uma obrigação do próprio ente federativo. Então, a lei municipal pode ser revelada inconstitucional, a lei estadual pode ser revelada inconstitucional na medida em que trate de tema para o qual não tenha competência. O mesmo acontece com a lei federal. Então, o Supremo Tribunal Federal pode ser invocado para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei, que é exatamente um pronunciamento sobre o cumprimento da própria Constituição. E nas ruas o tema desperta curiosidade. Nós temos uma pergunta para ser respondida aqui no estúdio. Gostaria de saber, então, por que o processo legislativo é tão demorado assim na criação de uma lei? Doutor André, existe um prazo médio ou depende do tipo do projeto? A Constituição não previu prazos, não estabeleceu prazos para o desenvolvimento do processo legislativo. Ressalvada a hipótese do artigo 64, que trata de um processo legislativo sumarizado, quando se trata de processos de iniciativa do presidente da República, que ele, inclusive, solicita a apreciação com urgência. Fora disso, os prazos são definidos apenas na esfera regimental. Então, o regimento pode, em uma questão interna pertinente às casas legislativas, que também são independentes entre si, prever e estipular prazos. Agora, no que se refere à pergunta feita, por que ele é demorado? É da própria lógica do cuidado e também da própria dificuldade que tem o próprio Congresso Nacional, diante de tantas atribuições, de levar a cabo a tramitação. E vamos a mais uma pergunta. Por que precisa de tanta gente para fazer uma iniciativa popular? Por que o Congresso dificultou tanto assim que o povo expressa suas opiniões e as suas vontades? Doutor Marcos, é mesmo um processo muito burocrático? Quais são os requisitos? Olha, é de se concordar com a afirmação do entrevistado, mas a gente precisa rememorar a origem no Brasil da iniciativa popular. Em 1988, 87, 88, no processo constituinte, nós estávamos saindo de um regime autoritário. Então, já foi um grande avanço a adoção da ideia de que um conjunto de cidadãos pudesse apresentar proposições. Isso, na época, já foi um grande avanço. Mas as exigências são muitas, em torno de 1 milhão e pouco de cidadãos eleitores. Existem vários projetos no Legislativo tentando simplificar esse procedimento. E mais, uma questão muito importante. Para modificar uma lei, ou para apresentar uma proposição de lei, o cidadão, muitas vezes, ele recorre, em vez de fazer todo esse trâmite de coleta de assinaturas, ele recorre ao parlamentar, a quem ele eventualmente tem acesso, ou ao vereador que encaminha para um deputado federal. Então, com internet, sobretudo, com sistemas de comunicação da Câmara e do Senado, ficou muito próximo o cidadão do parlamentar. Mas as grandes questões, por exemplo, a ficha limpa, que foi um projeto de iniciativa popular, as grandes questões, sobretudo as questões relacionadas ao sistema político partidário, em que o cidadão, diferentemente do parlamentar, tem mais interesse em modificar, nessas questões há necessidade também, para muitas delas, de contemplar que a proposta de emenda constitucional possa ser de iniciativa popular. E além de dúvidas, nossa equipe também ouviu a opinião das pessoas sobre o processo legislativo. Vamos conferir. Acho que a gente tem que botar o país
mais leis mais severas e o pessoal tem que cumprir, né? Existem muitas leis, agora precisa realmente haver execução, cumprimento dessas leis. Mas é um problema também de consciência cívica. A gente tem os representantes, né? Para eles passarem essas vontades que eles têm que se tornem leis, né? Para os representantes levarem para frente isso daí. E se a gente vota nessas pessoas que fazem a lei, né? Acho que a gente tem que ratificar essas leis, né? Porque afinal de contas é nosso representante, né? E se a gente estiver descontente, tem todas essas ações, ação popular, né? Ação civil pública, né? Que a gente pode consertar, né? Procurador, a população tem mesmo formas de ir contra uma lei com a qual não concorde, como disse o entrevistado? Os instrumentos populares para coibir, tolher as leis que sejam violadoras de direitos fundamentais são, de fato, uma inovação na participação popular. O voto é um instrumento excelente para que nós possamos criar meios de exigir dos novos parlamentares, dos parlamentares que ali estão, que eles concretizem as vontades que são definidas na Constituição, atendendo aos anseios populares por meio de políticas públicas úteis, salutares à própria convivência. Mais uma vez, eu reforço a própria esfera judicial como sendo um instrumento, de forma que o Poder Judiciário, por meio das ações judiciais, pode ser invocado a todo tempo, não é? Na medida em que os direitos fundamentais, como nós já destacamos logo na abertura do programa, que nem mesmo a lei tem o poder de subtrair garantias de segurança jurídica, como o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a própria coisa julgada. Então, o Poder Judiciário acaba sendo um referencial, uma tábua de salvação para que o povo possa invocar sua correção. Agora, eu reforço que a participação popular, a participação social, a própria convivência com o parlamento, o contato com o parlamento, acaba fazendo com que as próprias normas sejam mais apuradas, mais qualificadas e atendam, de fato, substancialmente aquilo que foi a nossa promessa constitucional. Doutor André, existem direitos e garantias fundamentais que não podem ser alterados de forma nenhuma por lei? Como a gente vinha de um passado autoritário em que o Estado brasileiro, durante mais de 2 décadas, violou muitos direitos dos cidadãos brasileiros, o Constituinte de 88, então, nessa virada de um regime autoritário para um regime democrático, muito apropriadamente previu que sequer, por emenda constitucional, os chamados direitos e garantias fundamentais possam ser modificados. Justamente para que nós tenhamos, num horizonte de tempo, no futuro, a garantia de que, se algum novo Estado autoritário se quiser instalar no país, essas eventuais decisões, à luz do controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, não teriam valor jurídico, a não ser que haja um novo processo constituinte. Doutor André, só para a gente finalizar, eu queria que o senhor falasse o processo legislativo, do jeito que ele está. Ele é eficiente ou se ele precisa de mudanças? É natural que nós sempre queiramos adaptá-lo, fazer com que ele seja mais eficiente, mais célere. Esse repensar exige uma participação efetiva dos próprios componentes das casas congressuais, também dos poderes legislativos locais, das demais unidades da federação, uma participação efetiva da sociedade, sugerindo, opinando, criticando, não é, apontando soluções que sejam de fato úteis. E dizer que hoje ele é efetivo, eu diria que hoje ele atende, né, ao propósito constitucional, está dentro da lógica da separação de poderes, a partir do sistema de freios e contrapesos, onde existe um sistema de ponderações, um sistema onde há uma participação não só do Poder Legislativo, mas de outros atores do cenário político, a Presidência da República, o Poder Judiciário, a comunidade. Então, hoje ele está, sim, adequado ao planejado constitucionalmente para um Estado de viés democrático. E para o senhor, doutor Marcos? O sistema legislativo padece, sim, de um sério problema, que é o instrumento chamado medida provisória, de que dispõe o Poder Executivo, que faz com que haja uma grande distorção. Os grandes temas, os temas que precisam de uma resposta rápida do Poder Legislativo, ele é dado não pelos projetos de iniciativa parlamentar, mas sim pela facilidade do instrumento que o Executivo dispõe, que é o da medida provisória. Esse procedimento, além de desequilibrar a balança entre Executivo
que fica com muito mais força na atribuição que nem é dele, que é do Poder Legislativo, e o Poder Legislativo, por sua vez, enredado em procedimentos que podem ser, sim, mais céleres, mas o problema maior é o da qualidade das matérias. As principais matérias hoje, legisladas no Brasil, elas, pela facilidade que o instrumento, medida provisória, tem, prazos céleres, etc., ele acaba desequilibrando o processo legislativo em favor do Executivo. E isso, do ponto de vista institucional, há 20 anos se discute, mas não se chegou ainda a um bom termo. Bom, e nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Dr. Marcos Santi, procurador André Lopes, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco e você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá.